Olá, alunos! Eu sou a Natália e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre a geometria molecular. Quando a gente pensa em geometria, a primeira coisa que vem na nossa cabeça tem relação com aquelas formas geométricas que a gente é acostumado a ver desde criancinha lá no ensino infantil. Então, seria aquela área da matemática que vai estudar as formas geométricas, conceituando de maneira bem geral, né? Mas as moléculas químicas, elas também possuem geometrias. Então, se a gente for parar para relacionar aqueles tipos de geometria que a gente via na matemática com essa, tem muita coisa a ver. Então, essas geometrias, elas vão estar relacionadas com a organização espacial dos átomos que compõem essa molécula, vai depender do número de átomos presente na estrutura, bem como as suas propriedades. Vai depender também o arranjo desses átomos na estrutura da molécula, vai acabar se dando de uma forma que vai ter menor repulsão entre esses elétrons, que daí vai ter uma menor energia. E também a gente deve considerar que cada ligação entre os átomos, como se eles fossem um par de elétrons, em que a repulsão entre eles vai acontecer de forma igualitária. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho mais essa última parte aqui. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos das principais geometrias que a gente vai encontrar nas moléculas. Então, a gente tem geometria linear, a geometria angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica, a gente tem octaédrica, bipirâmide trigonal e várias outras. Com certeza vocês já devem ter estudado e agora estão revisando. Agora eu vou fazer uma demonstração, uma simulação para ficar um pouquinho mais fácil para vocês lembrarem como é que essas geometrias dessas moléculas. Para fazer essa simulação, eu estou utilizando um recurso na plataforma PhET de simulações. Para quem se interessar, pode estar acessando essa plataforma. O nome dessa simulação é Geometria Molecular. Vocês conseguem achar bem fácil e é ótimo para conseguir ver esse tipo de conteúdo. Vamos começar, então, pela molécula de CO2. Lembra que eu tinha colocado um item ali na nossa lista que a gente tinha que considerar que cada ligação fosse como se fosse um par de elétrons, para que daí essa repulsão fosse dada de forma igualitária, certo? Isso daqui vai ser considerado quando a molécula, o átomo central, não tem mais pares de elétrons livres. Então, aqui, o caso do CO2, ele não tem pares de elétrons livres, ele está fazendo duas ligações, contemplando, então, uma geometria linear, uma geometria molecular linear, com um ângulo de 180 graus, certo? Essa é facinho de ver. E daí, se a gente for ver, por exemplo, a BF3, mesma coisa. Ele não tem elétrons livres, então ele vai formar um ângulo de 120 graus entre as ligações aqui, de forma igualitária, certo? A gente pode mexer nele, sempre vai continuar essa angulação. Então, aqui ela vai ser trigonal plana. Para o CH4. CH4 tem um ângulo de aproximadamente 109,5 graus, contemplando uma geometria tetraédrica. Ele também não tem pares de elétrons livres, então os átomos e as ligações elas vão se rearranjar no espaço de forma a ter menos energia, menos repulsão nessa molécula. E mais um exemplo aqui de uma octaédrica. Aqui a gente tem o SF6 e em que cada ligação tem um ângulo de 90 graus entre eles, certo? E quando o nosso átomo central tem pares de elétrons livres, como que fica? Vamos dar um exemplo aqui. Lembra do nosso CO2? Ele é linear, né? Eu vou dar mais um exemplo de outro que é linear. O xenônio ele tem 3 pares de elétrons livres.
E eles vão ficar ao redor aqui do átomo central, de forma a conferir um ângulo de 180 graus entre as ligações com o ferro. Por isso, a geometria molecular dessa molécula ela é linear. Se a gente fosse considerar a geometria do elétron, ele seria bipiramidal trigonal, porque daí a gente ia considerar ao rearranjo do espaço onde estão esses elétrons. Mas, como a gente quer ver a geometria da molécula, então as ligações aqui elas estão fazendo um ângulo de 180 graus, então linear, tá? Tomem cuidado com isso. Outro exemplo é da amônia. A amônia ela tem um par de elétrons livres. Esse par de elétrons livres vai fazer com que as ligações com hidrogênio dê uma quebradinha para baixo para que tenha um espaço, né, de densidade eletrônica para esses elétrons ficarem e não ter tanta repulsão. Então, essa densidade eletrônica vai fazer com que essa ligação caia, né, para baixo, formando uma geometria molecular piramidal, certo? Ângulo de 107,8 graus. Se a gente fosse considerar a geometria do elétron, ela seria tetraédrica. Então, sempre tome cuidado. Se você quer a geometria molecular, olhe sempre para a molécula como um todo, tá? Então, se esses pares de elétrons estão fazendo com que os hidrogênios vão para baixo, né, de forma a ficar distribuído dessa maneira que vocês estão vendo ali na simulação, então a geometria da nossa molécula vai ser essa daí, certo? Então é isso, galerinha. Até uma próxima. Bons estudos!